A noite em que Deus travou uma batalha oculta, o confronto que mudou a história da humanidade. Imagine, por um instante, que toda a história da humanidade não fosse apenas aquilo que nossos olhos veem. Imagine que, por trás de guerras, quedas de impérios, mudanças de destinos e até mesmo de pequenos acontecimentos pessoais, houvesse um palco invisível, onde forças muito maiores do que nós travam batalhas que não compreendemos. Esse palco não é visto com os olhos carnais. Ele é sentido na carne, refletido em dores, em escolhas, em mudanças que parecem inexplicáveis. A Bíblia nos revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Isso nos mostra que existe uma guerra silenciosa, intensa, e muitas vezes desconhecida para o ser humano comum. Mas há algo ainda mais enigmático, noites em que o próprio Deus decidiu lutar sozinho. Não delegou aos anjos. Não chamou seus servos. Não convocou exércitos humanos. Ele mesmo, em sua soberania e glória, travou batalhas ocultas que mudaram o rumo da humanidade para sempre. Quando falamos sobre a noite em que Deus travou uma batalha oculta, não falamos de uma simples metáfora. Falamos de momentos em que o céu inteiro silenciou, em que as hostes espirituais aguardavam em expectativa, em que as forças das trevas se agitaram, mas o Todo-Poderoso entrou em campo de forma solitária. Essa é a cena que vamos explorar nesta narrativa. O mistério da noite. A noite, na Bíblia, tem um simbolismo profundo. É na noite que Jacó luta com Deus até o romper da aurora, Gênesis 32. É na noite que os israelitas são libertos do Egito, enquanto o anjo da morte passa, Êxodo 12. É na noite que Jesus é traído e entregue, para depois enfrentar a cruz. A noite, portanto, é o cenário do mistério. É onde o invisível se revela, onde os segredos de Deus se manifestam, onde as decisões eternas são estabelecidas. Não é por acaso que se fala de uma noite oculta, ela carrega em si o peso da eternidade, o silêncio que antecede o grito da vitória, e a escuridão que precede a luz. Na noite, o ser humano dorme, mas Deus age. Enquanto os homens descansam em seus leitos, o Senhor escreve destinos, move peças no tabuleiro da história, e trava batalhas que jamais compreenderíamos. Quando Deus luta sozinho. Ao longo das Escrituras, vemos muitos exemplos em que Deus envia seus anjos para lutar, como em Daniel, quando Miguel é enviado para batalhar contra o príncipe da Pérsia. Vemos também quando o Senhor envia seu povo para guerrear, como Josué diante das muralhas de Jericó, ou Davi enfrentando Golias. Mas há momentos únicos em que Deus não chama ninguém. Ele luta sozinho. E por que ele faz isso? Porque há batalhas que são exclusivas da soberania divina. Conflitos tão grandiosos, tão essenciais para o destino da criação, que ninguém além dele poderia intervir. Nessas horas, nem anjos, nem homens podem participar. Apenas o Criador entra em cena, e o universo inteiro aguarda em silêncio o resultado. É como se o próprio Deus dissesse: esta luta é minha. Ninguém mais pode suportar o peso dela. Ninguém mais tem autoridade para vencê-la. Eu mesmo vou travá-la. E quando ele entra em combate, não há trevas que resistam, não há força que o derrote, não há inferno que prevaleça. O confronto que a humanidade nunca testemunhou. A humanidade conhece guerras, desastres, tragédias, traições, quedas de impérios. Mas há confrontos que jamais veremos, porque eles acontecem em outra dimensão. São lutas invisíveis, travadas entre a eternidade e o tempo, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. Esses confrontos moldam a história sem que percebamos. Eles decidem o destino de povos, de gerações, de nações inteiras. Eles determinam o rumo da salvação. E, no entanto, permanecem escondidos dos olhos humanos. É por isso que chamamos essa batalha de o confronto que a humanidade nunca testemunhou. Pois não estava diante de reis, nem de soldados, nem de espectadores humanos. Estava diante do próprio coração de Deus, diante de um silêncio cósmico que só o céu e o inferno puderam presenciar. O peso espiritual da cena.
Pense na gravidade dessa imagem: uma noite silenciosa, o mundo aparentemente em paz, os homens dormindo sem perceber nada. Mas nos bastidores, o Criador do universo está em guerra. O Eterno, o Todo-Poderoso, o Eu Sou que sustenta todas as coisas, decide lutar. Nessa batalha, não há espadas humanas, não há muralhas derrubadas, não há sangue de guerreiros no chão. Há algo muito maior: destinos sendo decididos, decretos eternos sendo selados, forças espirituais sendo derrotadas. E quando Deus luta sozinho, não há dúvida sobre o resultado. O fim já está escrito antes mesmo do início. Mas o processo é carregado de mistério, de silêncio, de um peso que a mente humana jamais compreenderia. Aplicação inicial: o que isso significa para nós? Se Deus já travou batalhas ocultas por nós, isso significa que muitas vezes você e eu estamos dormindo, preocupados ou até mesmo vivendo normalmente, enquanto no invisível o Senhor está lutando em nosso favor. Quantas vezes você já passou por situações em que parecia que tudo estava perdido, mas de repente uma saída surgiu? Quantas vezes você escapou de algo que nem sabia que estava acontecendo? Quantas vezes portas se abriram sem explicação? Essas não são meras coincidências. São reflexos das batalhas ocultas de Deus. São marcas de que Ele luta sozinho por você em momentos em que você nem tem consciência da guerra. A jornada que vamos percorrer. Neste estudo Narração Profundo, vamos mergulhar nessa realidade. Vamos caminhar pelas páginas da Bíblia, pelos bastidores espirituais, pelas histórias que conhecemos, mas que revelam muito mais quando vistas pelo prisma do invisível. Item: vamos entender o significado da noite misteriosa em que Deus lutou sozinho. Item: vamos refletir sobre o poder da luta espiritual invisível. Item: vamos perceber como isso afeta diretamente a história da humanidade e também a sua vida pessoal. Item: e, ao final, vamos compreender que se Deus já venceu batalhas sozinho, então podemos descansar em sua soberania, mesmo quando tudo parece perdido. O mistério da noite de confronto. A noite cai. O mundo parece tranquilo. As estrelas brilham, a lua ilumina levemente os caminhos, os homens descansam em seus leitos, e as cidades dormem. Mas o que ninguém sabe é que, por trás desse silêncio aparente, algo cósmico está acontecendo. Essa não é uma noite qualquer. É uma noite marcada no calendário da eternidade. Uma noite em que o próprio Deus desce para lutar. Não com espadas humanas. Não com exércitos terrenos. Mas com o peso da sua glória e a intensidade da sua soberania. O silêncio antes da guerra. Imagine esse momento: os céus silenciam. Os anjos, que constantemente entoam louvores diante do trono, cessam seus cânticos. A criação inteira parece segurar o fôlego. É como se todo o universo soubesse que algo grandioso está prestes a acontecer. Os homens continuam a dormir. Mas nos bastidores, o invisível se prepara. Os principados das trevas se agitam. Os demônios percebem que algo fora do comum vai ocorrer. O inferno inteiro estremece. E então, no meio desse silêncio profundo, o Senhor decide lutar. O Deus que desce para confrontar. A Bíblia nos mostra muitas cenas em que o Senhor envia seus anjos para batalhar. Mas nesta noite, não há enviados. Não há intermediários. O próprio Deus desce. Podemos lembrar da profecia de Isaías 59:16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Essa é a essência dessa noite: Deus olha e vê que não há quem possa lutar. Nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma criatura é capaz de suportar o peso dessa batalha. Então ele mesmo decide travá-la. O cenário espiritual da noite. Enquanto na terra tudo parece normal, no céu e no inferno os movimentos são intensos. É como se houvesse duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Na terra, silêncio, escuridão, homens dormindo, fogueiras se apagando, animais se recolhendo. 2. No espiritual, tempestades de energia, choques de luz e trevas, decretos sendo confrontados, forças invisíveis colidindo. Essa batalha não se trava com espadas de ferro ou lanças de bronze, mas com autoridade, glória e poder.
É uma guerra onde o que está em jogo não é um território, mas o destino da humanidade. Exemplos de noites de confronto na Bíblia. Para entendermos melhor esse mistério, precisamos olhar para alguns momentos-chave das Escrituras. 1. A noite da Páscoa no Egito, Êxodo 12. Enquanto os israelitas comiam apressadamente o cordeiro e aspergiam sangue nas portas, o anjo da morte passava. Mas naquela noite, quem estava agindo não era apenas o anjo, era o próprio Deus julgando os deuses do Egito. Ele estava lutando sozinho contra toda uma estrutura espiritual de opressão, quebrando cadeias milenares e libertando seu povo. 2. A noite em que Jacó lutou com Deus, Gênesis 32. Jacó luta até o amanhecer com um homem misterioso, que na verdade era uma manifestação do próprio Deus. Essa luta simboliza não apenas o destino de Jacó, mas também o nascimento de Israel como nação. Uma batalha travada na noite, longe dos olhos humanos, mas que decidiu os rumos da história. 3. A noite em que Jesus orou no Getsêmani, Mateus 26. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus suava gotas de sangue em oração. Ali, a maior batalha espiritual estava acontecendo, a submissão do Filho à vontade do Pai, e o confronto invisível contra o peso do pecado da humanidade. Ninguém viu. Ninguém entendeu. Mas foi nessa noite que a vitória da cruz começou. Todas essas cenas apontam para um padrão: as maiores batalhas de Deus acontecem na noite, em silêncio, longe dos olhos da humanidade. O peso do invisível. É difícil para nós imaginarmos uma guerra sem exércitos humanos. Mas essa é a essência do confronto espiritual. É uma guerra onde decretos são estabelecidos, onde correntes são quebradas, onde futuros são moldados. Enquanto os homens olham para o visível, para espadas, muros, exércitos, Deus luta em outra esfera, onde o que está em jogo não é apenas a vida de um povo, mas o destino de gerações inteiras. Essa é a profundidade do mistério da noite. Deus luta sozinho porque ninguém mais pode carregar o peso dessa batalha. O que os homens viam? Se você estivesse vivo naquela noite, talvez estivesse dormindo tranquilamente. Talvez estivesse conversando ao redor de uma fogueira. Talvez estivesse apenas preocupado com seus próprios problemas. Nada no mundo físico indicava que algo grandioso estava acontecendo. A noite parecia comum, como tantas outras. Mas o que você não veria é que o destino da humanidade estava sendo decidido. Que uma guerra estava acontecendo no invisível. Que o próprio Deus estava travando um confronto que mudaria tudo. O resultado da batalha. E quando Deus luta, a vitória é inevitável. A questão nunca é se ele vencerá, mas como a vitória se manifestará na terra. Às vezes, a vitória se manifesta na libertação de um povo, como aconteceu com Israel no Egito. Às vezes, se manifesta no nascimento de uma nova identidade, como no caso de Jacó se tornando Israel. Outras vezes, se manifesta na cruz, onde aparentemente houve derrota, mas na realidade foi a maior vitória já conquistada. O ponto central é: essas vitórias sempre foram decididas na noite, no oculto, no invisível, onde só Deus lutou. Aplicação espiritual para nós. Quantas vezes a sua vida também parece silenciosa? Quantas vezes você olha ao redor e não vê nada acontecendo? Quantas vezes você ora e não enxerga respostas, como se Deus estivesse em silêncio? Talvez seja exatamente nesses momentos que Ele está lutando por você. Talvez, enquanto você dorme, Ele esteja enfrentando guerras espirituais em seu favor. Talvez, enquanto você chora sem entender, Ele já esteja decretando a sua vitória. A noite pode parecer longa. O silêncio pode parecer sufocante. Mas lembre-se, a maior batalha já foi travada no silêncio da noite. E Deus venceu. A dimensão invisível da guerra. Se fecharmos os olhos e tentarmos imaginar o mundo apenas pelo que vemos, rapidamente perceberemos que nossa visão é limitada. Vemos ruas, casas, pessoas, montanhas, mares. Mas existe uma realidade além da matéria. Uma dimensão que não se capta com olhos humanos, mas que é tão real quanto, ou até mais real, porque dela vêm as causas de tudo o que acontece no plano físico. A Bíblia chama essa dimensão de lugares celestiais, Efésios 6:12.
É ali que se travam batalhas, decretos e decisões que moldam a vida de nações inteiras e até os rumos da história da humanidade. O invisível que sustenta o visível. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, tudo que é visível é passageiro. Mas o invisível é eterno. Isso significa que o mundo físico é apenas uma sombra daquilo que acontece no espiritual. Quando Deus decide lutar, ele não se limita ao campo material. Ele se move na esfera invisível, onde as trevas são confrontadas e a vitória é estabelecida antes mesmo de se manifestar aqui na terra. O papel dos anjos na guerra espiritual. A Bíblia nos mostra que os anjos têm papel ativo em batalhas espirituais. Item em Daniel 10, vemos que um anjo foi enviado para levar uma mensagem a Daniel, mas foi resistido pelo príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna. Só com a chegada do arcanjo Miguel é que a batalha foi vencida. Item em Apocalipse 12, lemos sobre a guerra no céu, em que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e suas hostes. Esses exemplos revelam que os anjos são guerreiros celestiais, agentes de Deus na batalha contra o mal. Mas, na noite misteriosa em que Deus lutou sozinho, algo diferente aconteceu, ele não enviou anjos. Ele mesmo entrou em cena. Isso mostra que o confronto era tão decisivo, tão absoluto, que nem mesmo Miguel, o arcanjo de guerra, poderia travá-lo. As potestades e principados. Se existem anjos a serviço de Deus, também existem forças espirituais das trevas. Paulo nos fala delas em Efésios 6:12. Item principados. Item potestades. Item dominadores deste mundo tenebroso. Item forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas entidades malignas não são apenas demônios comuns. Elas são estruturas espirituais que influenciam governos, culturas, povos, nações. São inteligências espirituais que operam por trás de sistemas de opressão, de idolatria, de violência. Quando Deus desceu para lutar, não foi contra homens. Foi contra essas potestades. Foi contra forças que escravizavam a humanidade desde a queda de Adão. Foi contra estruturas invisíveis que mantinham o homem longe de seu Criador. A soberania de Deus na guerra. Aqui está um detalhe importante. Quando falamos que Deus luta, não significa que ele corre risco de perder. Não existe a possibilidade de derrota para o Senhor. Ele é soberano, onipotente, eterno. A diferença é que Deus escolhe lutar. Ele entra no campo de batalha não porque precise, mas porque deseja revelar seu poder, seu amor e sua justiça. Ele luta porque o que está em jogo não é a sua autoridade, mas a redenção do homem. Em outras palavras, item Deus não luta para provar que é forte. Item ele luta para libertar você. Item ele luta para cumprir suas promessas. Item ele luta porque ninguém mais pode lutar no seu lugar. O mistério do sozinho. Por que ele lutou sozinho? Porque havia batalhas que não poderiam ser compartilhadas. Item quando Israel clamava no Egito, nenhum homem poderia enfrentar os deuses daquela terra. Foi Deus quem julgou cada um deles. Item quando Jacó lutava em Peniel, ninguém poderia interceder por ele. Foi Deus quem o confrontou até lhe dar uma nova identidade. Item quando Jesus estava no Getsemane, nenhum discípulo poderia beber o cálice. Foi o próprio Filho que enfrentou o peso do pecado do mundo. Em todas essas situações, há um padrão: as batalhas mais decisivas são solitárias. Nem mesmo os céus participam delas. Apenas o Deus eterno desce e luta. Reflexos dessa guerra na história humana. Talvez você pergunte, se essa guerra foi invisível, como sabemos que aconteceu? A resposta está nos reflexos visíveis que ela deixou. Item quando Israel foi liberto do Egito, não foi apenas uma saída física de escravidão. Foi a quebra de uma estrutura espiritual que oprimia um povo há séculos. Item quando Jesus ressuscitou, não foi apenas um corpo saindo do túmulo. Foi a derrota definitiva da morte e do inferno. Item quando a igreja nasceu em Pentecostes, não foi apenas um grupo de pessoas orando. Foi a inauguração de uma nova era espiritual na história da humanidade.
Cada vitória visível foi o reflexo de uma guerra invisível já vencida. A grandeza da guerra invisível. Se pudéssemos ver o que acontece nos bastidores, talvez nossa vida de oração e fé fosse completamente diferente. Imagine-se, no momento em que você ora, pudesse enxergar anjos sendo enviados, correntes espirituais sendo quebradas, demônios sendo derrotados. Imagine-se, quando você enfrenta dificuldades, pudesse perceber que existe um Deus que já está lutando por você em dimensões que você nem imagina. Essa é a realidade da fé, acreditar que mesmo sem ver, Deus já está agindo. É confiar que, ainda que a noite seja longa e silenciosa, Ele já está travando batalhas em seu favor. Aplicação: a sua vida na dimensão invisível. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja apenas problemas visíveis, dívidas, doenças, crises, solidão, portas fechadas. Mas saiba que, por trás de cada situação, existe um campo espiritual em movimento. E o melhor, Deus já entrou nessa guerra. Ele não envia apenas anjos. Ele mesmo luta por você. Talvez você não veja. Talvez você não sinta. Mas a vitória já está sendo escrita no invisível. O impacto da batalha oculta na história humana. Quando falamos que Deus lutou sozinho em uma noite oculta, pode soar como algo distante, etéreo, abstrato. Mas a verdade é que essas batalhas invisíveis tiveram efeitos muito concretos na história. Elas não ficaram apenas na esfera espiritual, elas moldaram povos, mudaram destinos, libertaram gerações, quebraram cadeias e até mesmo abriram caminho para a salvação eterna. A cada vez que Deus decidiu lutar sozinho, algo no curso da humanidade foi alterado de forma irreversível. À noite no Egito, o juízo contra os deuses. A primeira grande manifestação de uma batalha oculta que se refletiu na história aconteceu no Egito. Os israelitas eram escravos há mais de 400 anos. O faraó os oprimia com mão de ferro, sustentado não apenas pelo poder político e militar, mas por uma estrutura espiritual de idolatria e magia que governava a nação. Na noite da Páscoa, quando os israelitas foram instruídos a colocar o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, algo invisível estava em movimento. Não era apenas a morte dos primogênitos. A Bíblia diz em Êxodo 12:12. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ou seja, naquela noite, Deus não estava apenas libertando Israel fisicamente. Ele estava travando uma batalha espiritual contra os deuses egípcios, contra as potestades que sustentavam a opressão. E ele lutou sozinho. Nenhum exército humano entrou em confronto. Nenhum israelita empunhou espada. Foi o Senhor quem decretou a vitória. Resultado histórico: um povo escravo foi liberto e nasceu uma nação. 2. A noite em Peniel, o nascimento de Israel. Séculos antes, outro confronto invisível aconteceu, a luta de Jacó com Deus em Peniel. Naquela noite, Jacó estava prestes a se encontrar com Esaú, o irmão que ele havia enganado no passado. Ele estava com medo, dividido, ansioso. Então, na solidão da noite, ele se encontra com um homem misterioso e luta com ele até o amanhecer. Esse homem não era um homem comum. Era o próprio Deus manifestado. E naquela luta, Jacó saiu mancando, mas transformado. Ele recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa foi uma batalha oculta, sem testemunhas, sem espectadores. Apenas Jacó e Deus. Mas o impacto histórico foi imenso. Daquela luta nasceu a identidade de um povo escolhido. Resultado histórico: o patriarca Jacó se torna Israel, e uma nação santa é estabelecida. 3. A noite em Getsêmani, a vitória antes da cruz. Nenhuma noite foi tão decisiva quanto aquela em que Jesus, no jardim do Getsêmani, travou uma batalha invisível. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus se ajoelhava para orar. Seu suor se transformava em gotas de sangue. Ele clamava: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ali não havia soldados. Não havia multidões. Não havia cruz. Havia apenas uma luta espiritual.
Uma rendição absoluta. Naquela noite, Jesus estava assumindo o peso do pecado do mundo inteiro. Estava decidindo obedecer até a morte. Estava confrontando as trevas em silêncio. E ele lutou sozinho. Nenhum discípulo podia ajudá-lo. Nenhum anjo podia interferir. Era uma batalha exclusiva entre o Filho e o Pai, contra o peso do mal. Resultado histórico: a salvação da humanidade foi decretada antes mesmo da crucificação. 4. O confronto na cruz, a batalha que parecia a derrota. Se o Getsemane foi a decisão, a cruz foi a consumação. Aparentemente, era uma derrota. Jesus pendurado, humilhado, ensanguentado. Os homens zombavam. Os discípulos fugiam. O inferno parecia celebrar. Mas, no invisível, algo completamente diferente estava acontecendo. Colossenses 2:15 diz: E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, a cruz não foi apenas um evento físico de tortura. Foi um campo de batalha espiritual onde Jesus venceu todas as forças das trevas. E ele lutou sozinho. Ninguém mais podia suportar aquele peso. Nem anjos, nem homens. Apenas ele. Resultado histórico: a morte foi vencida. O inferno foi derrotado. A humanidade recebeu acesso à vida eterna. 5. As noites silenciosas da história. Esses não foram os únicos momentos. Muitas vezes, ao longo da história bíblica, houve noites silenciosas em que Deus decidiu lutar sozinho. Item quando Elias enfrentou os profetas de Baal, antes do fogo descer, houve uma batalha invisível contra a idolatria da nação. Item quando Daniel foi lançado na cova dos leões, houve um confronto invisível em que Deus fechou a boca dos animais. Item quando a igreja primitiva orava em segredo, o Espírito Santo descia em poder, e cadeias espirituais eram quebradas. Todas essas situações revelam o mesmo padrão: Deus age no invisível antes de manifestar no visível. O impacto até os dias de hoje. Mas essa realidade não ficou no passado. Ela continua acontecendo. Item quando um homem ou mulher se converte, isso não é apenas uma escolha racional. É o resultado de uma batalha espiritual vencida por Deus, quebrando correntes invisíveis. Item quando uma família é restaurada, não é apenas fruto de diálogo ou esforço humano. É o reflexo de uma vitória invisível sobre forças que queriam destruir relacionamentos. Item quando uma nação é tocada por um avivamento, não é apenas emoção coletiva. É o resultado de batalhas invisíveis travadas no reino espiritual. O impacto da batalha oculta de Deus continua moldando a humanidade. Muitas vezes, nem percebemos, mas cada respiração de esperança, cada porta que se abre, cada vida transformada é fruto de guerras vencidas por Ele sozinho. Aplicação: confiar mesmo sem ver. Essa verdade nos convida a confiar. Porque mesmo quando não enxergamos nada acontecendo, Deus pode estar travando batalhas invisíveis em nosso favor. Item você pode estar chorando, mas Ele já está decretando vitória. Item você pode estar cansado, mas Ele já está lutando por você. Item você pode estar no silêncio da noite, mas é exatamente aí que Ele age com maior poder. O impacto da batalha oculta não é apenas histórico. Ele é pessoal. Ele toca sua vida, sua casa, seu coração. O mistério da noite de confronto. A noite sempre foi, para a humanidade, um tempo carregado de mistério. Desde os tempos antigos, o cair da escuridão despertava temor, pois no silêncio noturno o homem se via diante de sua vulnerabilidade. Era o momento em que as luzes se apagavam, os caminhos ficavam ocultos e os perigos se multiplicavam. É na noite que os inimigos atacavam, que os animais caçavam, que as dúvidas mais profundas assolavam o coração. A noite, na Bíblia, simboliza tanto o tempo da provação quanto o espaço onde o invisível se manifesta. E foi em uma dessas noites, silenciosa para os homens, mas carregada de intensidade nos céus, que se travou uma batalha que jamais seria registrada nos exércitos da terra, mas que mudaria para sempre o destino da humanidade. Não era uma noite comum. Não era apenas mais um ciclo entre o pôr e o nascer do sol. Era uma noite escolhida. Uma noite em que o próprio Deus, em sua soberania e mistério, decidiu lutar sozinho.
Essa batalha não foi travada diante dos olhos de reis, nem no campo de guerra entre exércitos, mas na esfera invisível, onde as forças mais profundas do bem e do mal se encontram. Imagine, por um instante, o peso do silêncio que pairava sobre a terra. Enquanto os homens dormiam, sem saber, os céus tremiam. Enquanto os povos descansavam em suas tendas, em suas casas, em suas fortalezas, algo muito maior estava sendo desenrolado nos bastidores da criação. Havia um confronto tão intenso, tão decisivo, que, se fosse permitido aos olhos humanos contemplar, talvez ninguém conseguisse suportar a visão. A Bíblia nos dá lampejos dessas batalhas noturnas. No livro de Gênesis, vemos Jacó lutando com um anjo durante a noite, numa luta que não era apenas física, mas espiritual. Em outro momento, em Êxodo, Deus passa pelo Egito durante a noite, e naquela madrugada o destino de uma nação foi mudado. Nos Evangelhos, Jesus, no Getsêmani, entra em uma noite de profunda angústia e oração, onde o suor se torna gotas de sangue. E em Apocalipse, João fala da guerra nos céus, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Cada uma dessas passagens aponta para algo maior, as noites em que o céu trava batalhas invisíveis. Mas, entre todas, há uma noite singular. Uma noite em que Deus não apenas envia seus anjos, não apenas fala por meio de sinais, mas Ele próprio decide entrar no campo de confronto. Uma noite escondida, oculta dos olhos humanos, mas testemunhada pelos céus. Essa é a noite que estamos explorando, a noite em que Deus lutou sozinho. Podemos imaginar como os anjos olharam para esse momento em reverência e temor. O céu inteiro estava em expectativa. Não era a primeira vez que Deus enfrentava o mal, mas era a vez em que ele se colocaria, de forma decisiva, em um combate cujo resultado moldaria o rumo da eternidade. O universo, em silêncio, aguardava. Os anjos guerreiros, que em tantas ocasiões tinham marchado em nome de Deus, estavam agora como espectadores, porque essa não seria uma batalha delegada. Era um confronto pessoal, intransferível. O profeta Isaías nos dá uma visão que pode estar conectada a esse mistério. Ele escreve: "Olhei, e não havia quem ajudasse, e admirei-me de não haver quem sustentasse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação." Isaías 63:5. Essa passagem descreve o próprio Deus descendo ao campo de batalha, vestindo-se com as armas da justiça, porque não havia quem pudesse estar ao seu lado. Essa é a essência dessa noite, o braço do Senhor agindo sozinho. Naquele momento, a criação estava dividida entre a ignorância e o mistério. Os homens não sabiam. Os reis não percebiam. Os sacerdotes não entendiam. A terra dormia, mas os céus estavam despertos. Uma batalha rugia em uma dimensão que os olhos humanos não alcançavam. Era a noite em que Deus enfrentava não apenas uma força adversária, mas o próprio coração da rebelião que tentou desafiar sua glória desde o início dos tempos. Podemos pensar na cena como um confronto cósmico. O mal, que já havia se manifestado no Éden, agora tentava mais uma vez levantar sua voz contra o Criador. As trevas, que haviam coberto os povos, tentavam reivindicar domínio. E ali, sozinho, Deus decide enfrentar e derrotar, não com armas humanas, mas com o poder de sua essência. O interessante é que, em toda a narrativa bíblica, vemos Deus agindo em parceria com homens, levantando Moisés, chamando Davi, enviando profetas. Mas nesta noite, não havia profeta, não havia guerreiro, não havia rei. Não havia intercessores. Não havia aliados. Ele estava só. Não porque não houvesse homens fiéis na terra, mas porque essa batalha era de uma dimensão que ninguém poderia suportar. É nesse ponto que entendemos a profundidade desse confronto. Não era apenas uma batalha contra inimigos visíveis, mas contra potestades, contra forças espirituais da maldade, contra tudo aquilo que tentava se levantar contra o propósito eterno de Deus. Paulo, em Efésios 6:12, descreve essa realidade. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Pois bem, naquela noite, não era Paulo quem lutava, não era Jacó, não era Moisés, não era Davi. Era o próprio Deus que entrava nesse campo invisível e decidia lutar.
O confronto foi silencioso aos ouvidos humanos, mas estrondoso nos céus. O que estaria em jogo? Nada menos do que a redenção da humanidade, a preservação da criação e a manifestação da justiça eterna. O mal queria reinar, queria tomar para si o que não lhe pertencia. Mas Deus, em sua soberania, não permitiria. Assim, a noite se tornou o palco de uma batalha oculta. O universo assistia, mas a humanidade dormia. Os homens não testemunharam, porque não poderiam suportar. Se os olhos humanos tivessem visto, teriam se perdido no temor. Se os ouvidos humanos tivessem ouvido, não teriam resistido. Era uma noite para ser travada em segredo, uma noite para ser escondida, porque seu peso era imenso demais para ser revelado. Mas, ainda que oculta, essa noite deixou marcas. Marcas não em pergaminhos escritos por mãos humanas, mas na própria estrutura da realidade. Algo mudou naquela noite. Uma chave foi girada, uma vitória foi alcançada, uma decisão foi firmada. E desde então, a humanidade caminha sob os efeitos dessa batalha invisível. E é justamente isso que precisamos entender, embora não tenhamos visto, sentimos os ecos. Embora não tenhamos presenciado, vivemos as consequências. Embora não tenhamos ouvido os gritos da batalha, desfrutamos da paz que ela proporcionou. Essa é a grandeza do mistério. Deus lutou sozinho, mas nós fomos os beneficiados. Chegamos ao final dessa longa caminhada por um mistério que a humanidade não testemunhou diretamente, mas que deixou marcas eternas na história, a noite em que Deus travou uma batalha oculta. Essa narrativa, cheia de camadas espirituais, nos lembrou que nem sempre vemos os conflitos mais importantes. Muitas vezes, as lutas decisivas acontecem no silêncio, na escuridão, naquilo que nossos olhos físicos não podem captar. Essa noite escondida não foi apenas um episódio isolado. Foi o retrato de algo muito maior, a luta constante entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre o plano de Deus e as forças que tentam se opor a ele. E, no entanto, mesmo quando tudo parece oculto, mesmo quando parece que Deus luta sozinho, a vitória sempre pertence a Ele. Quantas vezes você já sentiu que estava sozinho na sua batalha? Quantas noites você chorou em silêncio, acreditando que ninguém entendia o peso que você carregava? Talvez, enquanto você se sentia abandonado, Deus estivesse justamente lutando nos bastidores, em áreas que você não pode ver, preparando uma vitória que só se revelaria no tempo certo. A noite da batalha oculta nos ensina algo profundo: o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele não precisa provar nada à humanidade. Ele não precisa gritar para mostrar que está agindo. Muitas vezes, ele trabalha no invisível, enquanto os homens dormem. E isso nos leva a uma verdade essencial: a sua luta não é só sua. A Bíblia afirma: o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Quando Deus luta, Ele não divide o peso da batalha com ninguém, porque só Ele é capaz de suportar. Ele sabe o momento exato de agir, o momento certo de intervir, e Ele nunca perde. Agora, eu quero que você traga isso para a sua vida. Pense nas batalhas que você enfrenta hoje: problemas familiares, enfermidades, crises financeiras, lutas interiores que ninguém conhece. Talvez você tenha tentado resolver sozinho, sem sucesso. Talvez você tenha se desgastado tanto, que já não tem forças para continuar. Mas essa mensagem é para você: Deus já está lutando a sua batalha oculta. O que você precisa fazer é confiar. A sua parte é permanecer firme, em silêncio, em fé, crendo que a vitória já foi decretada nos céus. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam, mesmo que a sua mente duvide, o resultado já está garantido. Essa noite oculta de luta também nos lembra de outro ponto importante: a redenção da humanidade não foi barata, nem simples. Ela envolveu guerras espirituais, decisões divinas e confrontos invisíveis. O preço já foi pago, mas o efeito continua ecoando até hoje. Isso significa que a sua vida não é obra do acaso, não é resultado do destino cego. Você faz parte de um plano maior. Portanto, não desista agora. Não deixe que o peso da noite faça você acreditar que está sozinho. Se existe silêncio, existe também movimento invisível. Se existe demora, existe também preparação.
Se existe dor, existe também propósito. E agora, eu quero terminar com um chamado para você. Se entregue totalmente a Deus. Pare de lutar sozinho, porque Ele já está lutando por você. Confie, ainda que os ventos estejam fortes. Espere, ainda que a noite seja longa. Persevere, porque a vitória vem pela manhã. A noite em que Deus lutou sozinho foi a prova de que Ele nunca perde. E se Ele nunca perde, você, que está nas mãos dele, também não será derrotado. Hoje é o seu convite para descansar, confiar e viver a certeza de que o Deus que luta ocultamente por você jamais falhará. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que não está lutando sozinho. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário contando qual batalha você está entregando a Deus hoje. Porque uma coisa é certa, o mesmo Deus que venceu naquela noite oculta, é o mesmo que lutará por você agora. A vitória invisível e o legado da noite oculta. Há momentos na história em que a vitória não é anunciada com clarins, não é celebrada com bandeiras tremulando ao vento e nem registrada nos pergaminhos dos homens. É uma vitória que se dá em silêncio, no invisível, nos bastidores onde apenas os olhos espirituais conseguem enxergar. A noite em que Deus lutou sozinho foi exatamente isso, um triunfo que mudou o destino da humanidade sem que a humanidade sequer tivesse plena consciência. E aqui chegamos a um ponto decisivo da nossa reflexão, entender a profundidade dessa vitória, seus efeitos imediatos e o legado eterno que ela deixou. 1. O significado da vitória de Deus. Quando falamos em vitória, geralmente pensamos em conquista visível, em território tomado, em inimigos rendidos. Mas a vitória de Deus não é como as vitórias humanas. A vitória de Deus naquela noite oculta foi o estabelecimento inabalável de sua soberania sobre todo o mal, uma declaração silenciosa de que nada, absolutamente nada, pode resistir ao seu propósito. Essa vitória não precisava de testemunhas humanas, porque o próprio universo a confirmou. O silêncio cósmico daquela noite escondia um brado retumbante no reino espiritual: está feito. 2. A vitória que os olhos não viram. Naquela noite, enquanto os homens dormiam, enquanto reis tramavam em seus palácios e soldados montavam guarda em silêncio, algo muito maior acontecia. Não havia trombetas, não havia registros escritos, mas havia uma batalha sendo travada. E quando o amanhecer surgiu, o mundo parecia o mesmo, mas no espiritual nada mais era igual. As trevas haviam sido confrontadas e vencidas. A vitória de Deus foi tão imensa que, mesmo invisível, começou a se refletir em cada página da história subsequente. Foi como uma semente lançada na terra, aparentemente pequena e oculta, mas destinada a se tornar uma árvore imensa que mudaria o destino da criação. 3. O preço do silêncio. Mas por que Deus lutou sozinho? Por que não permitiu que anjos ou homens fossem testemunhas diretas? Porque essa vitória era um ato da sua soberania absoluta. Se houvesse participação humana, a glória poderia ser dividida, o mérito poderia ser atribuído a esforços alheios. Mas Deus queria deixar registrado no âmago da eternidade que somente Ele é suficiente, que somente Ele é capaz de enfrentar e vencer o mal em sua plenitude. O silêncio daquela noite foi o preço da pureza dessa vitória. Um silêncio que fala mais alto do que qualquer clamor humano. 4. Reflexos na vida de Israel. Logo após esse confronto invisível, vemos a história de Israel avançando entre altos e baixos, vitórias e derrotas. Mas por trás de cada evento, o eco da vitória oculta ressoava. Quando o povo era libertado da escravidão, quando os profetas se levantavam, quando os salmos eram entoados, havia sempre um fio invisível conectando tudo àquela noite misteriosa. Israel caminhava muitas vezes sem perceber, mas o fundamento da sua existência já havia sido estabelecido naquela batalha silenciosa: Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? O legado para a humanidade. O maior legado da vitória oculta não foi apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Foi uma vitória que abriu o caminho para que, séculos depois, outro confronto cósmico acontecesse, desta vez à vista de todos, no madeiro da cruz. A cruz foi, de certo modo, a materialização histórica daquilo que já havia sido decidido naquela noite. O Cordeiro morto antes da fundação do mundo se tornou visível em Cristo crucificado.
O que Deus havia selado em silêncio, Cristo revelou em sangue. A vitória oculta se manifestou em vitória pública, e o legado se tornou eterno. 6. Das batalhas que travamos hoje. Essa narrativa não é apenas uma memória distante, ela é também um mapa para nossa vida atual. Porque, assim como Deus lutou sozinho naquela noite, muitas vezes enfrentamos momentos em que parece que lutamos sozinhos. Mas a verdade é que não estamos sós. A vitória de Deus já foi conquistada, e quando enfrentamos nossas batalhas, é sobre esse alicerce que nos sustentamos. A depressão que tenta sufocar, a ansiedade que nos paralisa, os medos que nos cercam, todos eles já foram confrontados na raiz. Nossa luta não é para vencer algo novo, mas para viver à altura da vitória já estabelecida. 7. O chamado à confiança absoluta. Se há uma lição poderosa que essa história nos deixa, é a de confiar. Confiar não no que vemos, não nas circunstâncias, não na força humana, mas em Deus, que luta e vence em silêncio. Muitas vezes, Deus está batalhando por nós em dimensões que nem sequer imaginamos. Enquanto dormimos, enquanto oramos em lágrimas, enquanto desistimos em pensamentos, Ele está lutando. E quando o sol nasce, podemos achar que nada mudou, mas no invisível já fomos libertos, já fomos sustentados, já fomos vitoriosos. 8. A vitória que aponta para o fim. Por fim, não podemos esquecer que a vitória oculta daquela noite aponta para a vitória final. A Bíblia nos revela que haverá um último confronto, uma batalha definitiva em que Cristo triunfará visivelmente sobre todo o mal. Aquela noite misteriosa foi o prelúdio, a cruz foi o clímax, mas a consumação virá quando o Rei dos Reis aparecer em glória. Até lá, vivemos no entremeio da promessa, já vencemos, mas ainda lutamos, já conquistamos, mas ainda caminhamos. A noite da vitória oculta nos lembra que o fim já está escrito, e o final é de triunfo.